Olá pessoal, nesse vídeo aqui, antes de eu corrigir com vocês o exercício número 5 e o exercício número 6, eu coloquei aqui um resumo rápido sobre algumas propriedades de determinantes que vão ajudar vocês a resolver os exercícios bem facilmente. Então vamos lá, primeiramente, determinante nulo, são três propriedades. Determinante nulo, o que é um determinante nulo? Nulo quer dizer zero. Então acompanha comigo, quando o resultado do determinante dá zero? Quando? Em três casos, você tem uma fila nula, ou seja, uma coluna ou uma linha do determinante vale zero. Observe esse primeiro exemplo aqui, ó. A segunda coluna vale zero. Então, o determinante é zero. Lembrando que tem muito aluno que acha que quando a fila tem todos os números iguais, o determinante é nulo. Não é isso. Ele é nulo quando uma linha inteira ou uma coluna inteira vale zero. Outra palavrinha-chave. Quando que o determinante é nulo? Quando ele tem filas paralelas iguais. Observem aqui, ó. Esse exemplo 2. A primeira linha vale 1, 5 e 2. A terceira linha vale 1, 5 e 2. São iguais. Então, quando um determinante tem filas paralelas iguais, meu caro aluno, você não precisa resolver. O resultado é zero. Ou quando as filas paralelas são proporcionais. Observem que a primeira linha, o elemento é 5, 2 e 3. E a segunda linha, o elemento é 15, 6 e 9. Então, observem, ó, que se você pegar a primeira linha e multiplicar tudo por 3, você chega na segunda linha. Ó, linha 2 é igual a terceira vezes a linha 1. Então, o determinante é zero. Então, não importa se ele é 3 por 3, se ele é 4 coluna com 4 linhas, se o determinante é 5 por 5. Se ele tiver uma dessas três palavras-chave, uma linha ou coluna tudo zero, uma linha ou coluna paralelas iguais, ou linha ou colunas paralelas proporcionais, não precisa resolver, o resultado é zero. Vamos agora ver outra propriedade. Ou o determinante dá zero, ou o determinante se altera. Como que um determinante pode se alterar? Mudando de sinal ou multiplicando o seu resultado por um número qualquer. Então, preste atenção numa coisa, observem isso, ó. Aqui, eu resolvi esse determinante. Ele deu igual a 4. Depois, eu peguei e multipliquei a linha 1 por 3. Ó, 1 vezes 3 dá 3. 2 vezes 3 dá 6. 3 vezes 3 dá 9. Percebam que eu multipliquei uma linha dele por 3. Portanto, o resultado é 4 vezes 3, que é igual a 12. Tá aí. Outra coisa também é que o determinante pode mudar de sinal. Quando que um determinante ele muda de sinal? Quando eu troco, pessoal, uma linha por uma coluna. Então, ele também se altera. Observem, a linha 1 é 2, 5 e 1. Coluna 1 é essa. Permaneceu a mesma. A coluna 2 é 3, 0 e 1. Eu peguei a coluna 2, mandei para a coluna 3. E peguei a coluna 3 e mandei para 2. Então, na verdade, eu troquei a coluna 2 com a 3 e mandei a 3 para 2. Quando eu troco duas colunas, ou troco duas linhas de posição, eu inverto o sinal do determinante. Ó, esse determinante é 7, quando invertido ele vira menos 7. Então, tá aí as palavras-chave.
Ó, vocês viram que um determinante ele pode ser nulo, ele pode alterar o resultado quando eu troco fila ou multiplico uma linha ou coluna por um número qualquer, ou ele não se altera de jeito nenhum. Quando que um determinante não se altera? Eu posso virar, fazer o que eu quiser e ele continua dando o mesmo resultado. Quando eu fizer a transposta dele. O que é transposta? Galera, transposta é trocar a linha pela coluna. Então, observe que nesse determinante, eu troquei a linha pela coluna. Então, ele manteve o determinante de M é igual ao determinante da matriz transposta. Então, ele não se altera, o resultado dele continua o mesmo. Então, fez transposta, resultado é igual. Então, temos o exercício número 5, que fala sobre essas propriedades de determinantes. Vamos ver se vocês estão bons nisso aqui, ó. Então, vamos pegar aqui o primeiro exercício, ó. Ele deu um determinante igual a K. E deu esse outro. Então, ó, observe o que eu fiz para chegar no A. Aqui é 1, 2 e 3, A, B e C, M, N, P. Ó, o A, B e C é uma linha. Opa, aqui já virou uma coluna. Então, eu já estou fazendo uma transposta. Então, vamos fazer a transposta dele. Fazer a transposta desse determinante é trocar a linha pela coluna. Linha 1 vira coluna 1. Linha 2 vira coluna 2. Linha 3 vira coluna 3, ó. Agora vamos ver se ele ficou igual. Oh, tá quase igual, ó. Esses dois aqui estão iguais. Mas a primeira não. Aqui é 1, 2 e 3. Aqui é 4, 8 e 12. Ah, então, professor, é só multiplicar por 4. Então, vamos ver. 1 vezes 4 dá 4. 2 vezes 4 dá 8. 3 vezes 4 dá 12. Ó, A, B e C, M, N e P. Ah, legal. Deu certinho? Deu. Então, o que eu fiz para chegar nisso? Eu fiz a transposta. Fazer a transposta de um determinante altera o resultado? Não. Então, ele continua sendo K. Ah, depois eu multipliquei por 4 uma coluna. Multiplicar uma coluna por um número altera? Sim, altera. Se eu multipliquei a coluna por 4, eu estou multiplicando o resultado por 4. Portanto, esse determinante vale 4K. E vale lembrar também, caro aluno, caso na hora da prova te dá um branco e você esquece a propriedade, qual é o caminho? Qual a solução para o seu problema? Você inventa uma matriz pequenininha. Lembra que eu fiz em sala de aula? Inventa lá uma 2 por 2, por exemplo. Vamos colocar aqui, ó. 1, 2, 3 e 4. Quanto que dá isso? Vai dar 4 menos 6. Isso vai dar menos 2. Será que se eu fizer a transposta, ó, transposta, trocar a linha com a coluna, o resultado é o mesmo? É. Só fazer as continhas. Então, você sabe que a propriedade é válida. Ah, será que se eu pegar essa coluna aqui e multiplicar por 4, é a mesma coisa de multiplicar o resultado final por 4? É. Se você esquecer, monta uma 2 por 2 e faça o teste. É muito simples. Agora aqui, ó, o que vocês acham que aconteceu nessa matriz? De cara, a gente dá para observar, aqui eu tenho 3K, 2K e 1K. Aqui é 1, ó, 2 e 3. Ah, de cara já deu para observar que eu peguei a primeira linha dessa daqui e multipliquei ela por 3. Então, ó, vamos pegar aqui, vamos fazer então, vamos multiplicar por 3.
1K, 2K... Não, na verdade aqui, pessoal, ele multiplicou a primeira linha por K, ó. Desculpa, não foi por 3. Então é o seguinte, ó. Ele inverteu, ele pegou a terceira coluna e mandou para a primeira coluna. Ó, 3K, 3C e P. Ó, 3C e P. Ele pegou a primeira coluna e mandou para a terceira. Ó lá, 1, A e M. Então, o que foi feito nesse exercício? Foi feita uma troca da coluna 3 com a coluna 1. Então, ele trocou coluna. Se esse determinante deu K, trocar a coluna é inverter o sinal. Então, coloca um menos. E depois que ele trocou a coluna, ele pegou a primeira linha, ó, a primeira linha, e multiplicou por K. Então, você vai multiplicar por K. Então, vai ficar menos K ao quadrado. Esse é o valor desse determinante. Então, ó, de cara aqui a gente consegue ver que ele multiplicou por K e com um pouquinho de cuidado você percebe que ele pegou as colunas e trocaram elas. Então, tá aí algumas propriedades dos determinantes. Vamos discutir agora, galerinha, o exercício número 6. Exercício número 6 pede para que nós calculemos essa equação. Primeiramente, você tem que observar que essa equação ela tem uma grande quantidade de zeros. E toda equação que tem uma grande quantidade de zeros é vantagem você usar o teorema de Laplace. Então, ó, escolhe uma coluna ou uma linha que tenha maior quantidade de zeros. A coluna ou linha que tem a maior quantidade de zeros, ao meu ver, é essa primeira. Legal. Agora, como que eu resolvo isso por Laplace? Como que é o teorema do Laplace, né? O teorema do Laplace é o seguinte. Você pega o primeiro, pega todos os elementos. Então, o primeiro elemento é o 0. Depois você pega o segundo elemento, que é o x. Depois você pega o terceiro elemento, que é o 0. Depois o último elemento, que é o 0. E multiplica todos esses elementos pelos seus cofatores. Então, ó, pelo cofator. Só que observem que o 0 está na primeira linha com a primeira coluna. Cofator 1. Mais. O x está na primeira linha com a segunda coluna. Mais. O terceiro elemento, ele está na primeira linha com a terceira coluna. E o último na primeira linha com a quarta coluna. Quando você fizer isso, isso tudo vai embora, ó, porque 0 vezes qualquer coisa zera. Então, o que você vai ter que calcular é isso daqui. Então, vamos fazer, ó, x vezes. Como que eu calculo o cofator que está na primeira linha com a segunda coluna? Primeiro, você usa a formulazinha que você já sabe. Menos 1 elevado à linha mais coluna, 1 mais 2 é 3, vezes o determinante que sobra quando eu tampo a linha e a coluna. Qual linha e qual coluna, professor? A linha 1 com a coluna 2, ó. Então, você vai tampar todos os elementos que estão na linha 1 com a coluna 2, ó. Tampei linha 1 com coluna 2. Quem sobrou? Sobrou esses elementos aqui, ó. Então, você vai calcular esse determinante. Então, vamos resolver ele aqui agora, ó. Vezes o determinante. Então, sobrou 3, 1 e x. Sobrou 2x e 1. E sobrou 1, 0, 0. Menos 1 elevado a 3 dá menos 1, vezes x dá menos x. Agora, vamos resolver isso aqui.
copia as duas primeiras, ó. Resolvendo, teremos, ó, 3 vezes x vezes 0 dá 0, 2 vezes 0 vezes x dá 0, então vai ficar 1, aqui vai dar x ao quadrado, troca o sinal, fica menos x ao quadrado, aqui vai zerar e aqui também vai zerar. Então, esse determinante dá 1 menos x ao quadrado. Então, vai ficar, ó, menos x vezes 1 menos x ao quadrado. Isso tudo é igual a zero, ó o zero aqui em cima. Agora, aqui você precisa ter uma sacada. Olha bem, meu amigo, presta muita atenção. Não vai aplicar chuveirinho direto aqui não e achar que você está feliz da vida. Aqui, se você aplicar chuveirinho, você cai numa equação do terceiro grau e vocês ainda não são muito bons em resolver equações do terceiro grau. Aqui é só você fazer isso, ó. É uma multiplicação de dois elementos que dá zero. Uma multiplicação para dar zero, ou o primeiro elemento é zero, ou o segundo elemento é zero. Ó. O primeiro aqui é o menos x. O segundo é 1 menos x ao quadrado. Duas coisas só dá zero quando um deles é zero. Resolve isso. Menos x igual a zero é a mesma coisa de dizer que o x vale zero. Aqui vai ficar menos x quadrado é igual mais 1, passa para lá menos 1. Então, x quadrado é igual a 1. X é igual a mais ou menos raiz quadrada de 1. Então, raiz quadrada de 1 é mais ou menos 1. Então, qual a resposta disso? 0, mais 1 e menos 1. Esses são os valores do x que faz esse determinante 4 por 4 dar 0. Tá aí um exercício facinho da FUVEST que a gente resolveu por Laplace. No próximo vídeo, pessoal, iremos corrigir o exercício número 7 e o exercício número 8.